O Nen é um dos sistemas mais complexos e brilhantes dos animes. Mas nem todo usuário faz jus a essa genialidade. Ele pode transformar qualquer pessoa comum em um combatente extremamente perigoso, desde que saiba usar bem sua criatividade, estratégia e sanidade mental. Mas e quando o usuário simplesmente não entende o propósito do próprio poder? E quando o Nen é mal construído, mal aproveitado ou simplesmente ridículo? Hoje vou te mostrar as habilidades mais inúteis, mal pensadas e vergonhosas de Hunter x Hunter. Desde técnicas bizarras que envolvem cabelo, até guerreiros que nem sabem como sua própria habilidade funciona. Se prepare, algumas dessas aberrações são tão ruins que você vai se perguntar se Togashi estava mesmo inspirado. Rietveld é aquele típico caso de talento desperdiçado. Ele aparece durante o arco da Torre Celestial e logo chama a atenção por sua velocidade, precisão e domínio técnico com sua cadeira de rodas equipada com bastões giratórios, uma arma que funciona como extensão do próprio corpo. Na teoria, tudo parece promissor, mas na prática, o Nen de Rietveld é um desastre estratégico. Sua habilidade consiste em paralisar o adversário ao aplicar choques com seus bastões, um recurso até funcional para um lutador que prioriza o combate corpo a corpo. O problema começa no momento em que ele revela que quanto mais o inimigo resiste ao choque, mais forte se torna o próximo ataque. Parece interessante, certo? Só que não, isso basicamente recompensa o inimigo resistente, dá tempo para ele se adaptar e transforma a luta em um jogo de espera, onde o próprio Rietveld depende da persistência do oponente para que sua técnica atinja o ápice. E como vimos contra Killua, essa estratégia falha miseravelmente. Além disso, sua arma principal é um bastão elétrico, o que limita demais suas possibilidades ofensivas. Em vez de usar o Nen para elevar o potencial de combate com criatividade ou efeito tático, ele fica preso a um único recurso previsível e, pior, dependente da tolerância do inimigo. Isso sem falar que sua técnica tem zero versatilidade contra adversários à distância, usuários de manipulação ou especialistas que lutam de forma indireta. Ou seja, é uma habilidade de nicho com um alcance curto e sem impacto real em combates mais sérios. No fim, Rietveld é um exemplo clássico de como até mesmo uma boa base pode ser arruinada por escolhas mal pensadas no uso do Nen. Leol, o leão quimera arrogante, parecia promissor à primeira vista, tinha porte, presença e uma confiança inabalável. Mas tudo isso desmorona quando analisamos sua habilidade de Nen. Rental pode. Em tese, Leol poderia copiar temporariamente as habilidades de outras pessoas, contanto que elas tivessem feito um favor a ele em algum momento. Parece interessante no papel, certo, mas na prática é um desastre de execução. A primeira grande limitação é justamente a condição para copiar. O favor precisa ter sido concedido previamente, o que cria uma dependência total de interações passadas. Ou seja, ele não pode copiar nada no calor do combate se não tiver feito amizade antes. Além disso, ele precisa entender perfeitamente como a habilidade funciona e ainda carregar a vítima até uma cápsula de aluguel espiritual, o que só complica mais ainda a situação. É burocrático, lento e impraticável em lutas de verdade. Leol acreditava ter nas mãos um coringa, mas sua carta era fajuta. O maior vexame veio no confronto contra Morel, quando Leol usa a habilidade Wetsuit emprestada de um surfista com Nen. Sim, um surfista, que teoricamente melhorava suas capacidades de movimentação e respiração embaixo d'água. Mesmo com essa vantagem, Leol foi completamente manipulado e derrotado com facilidade. Morel não só o superou fisicamente, como o venceu psicologicamente. Isso evidenciou que Leol era um tigre de papel, grande e barulhento, mas vazio por dentro. No fim das contas, sua habilidade era tão dependente de variáveis externas que ele se tornou refém do próprio sistema que achava dominar.
um caso clássico de potencial mal aproveitado e nem mal direcionado. Poucos personagens em Hunter x Hunter conseguem ser tão esquecíveis quanto Padaily. E com razão, membro da máfia de Morena, ele é um daqueles usuários de NEM que despertaram suas habilidades não por talento, mas por influência externa. Morena consegue infectar outras pessoas com o NEM, dando a elas habilidades à medida que cometem assassinatos. Foi assim que Padaily, um operário da construção civil meio pirado, virou conjurador e desenvolveu sua técnica, punhado de armas que transforma sua mão direita em ferramentas de trabalho, como martelos, furadeiras e machados. A ideia já começa mal. Por que conjurar uma ferramenta comum se ele poderia simplesmente usar uma real? Ainda por cima, o NEM não aumenta o poder dessas ferramentas conjuradas. Desde o início da série é dito, um objeto criado com NEM só se torna superior ao real se houver condições ou restrições que justifiquem esse aumento de poder, mas Padaily não seguiu nenhuma lógica estratégica. A única explicação plausível é que ele queria matar com as próprias mãos, um desejo insano que transformou sua habilidade numa simples extensão dos seus impulsos assassinos, e não numa técnica de combate funcional. O cúmulo da inutilidade aparece quando ele é confrontado por Henry. O mafioso sequer leva Padaily a sério, zombando da escolha patética de habilidade, e o elimina sem esforço. E isso levanta um ponto importante. A habilidade de Padaily não tem absolutamente nenhum valor em combate real. Ela não oferece alcance, não tem versatilidade, não impõe condições ao inimigo e ainda consome aura à toa. Qualquer pessoa com um martelo de verdade teria mais chances em batalha do que esse construtor desequilibrado. No fundo, Padaily não é só um fracasso como lutador, é a personificação de tudo que pode dar errado quando se desperdiça uma habilidade de NEM sem propósito, sem restrição e sem criatividade. Binote parecia um psicopata de filme, aparência grotesca, olhos fundos, comportamento instável e uma obsessão bizarra por cabelo. Mas por trás dessa figura excêntrica havia surpreendentemente um usuário de NEM. Sim, tecnicamente, Binote é um usuário do sistema, provavelmente do tipo especialista, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. Sua habilidade, cortar o cabelo do inimigo, comer os fios e assim obter informações físicas sobre a pessoa, como idade, peso e nível de poder. No papel, isso até parece algo que poderia ser útil para a espionagem, mas na prática, é simplesmente inútil. Primeiro, Binote precisa cortar o cabelo do alvo, o que exige um contato direto e extremamente próximo, colocando sua vida em risco a cada tentativa. Isso já seria um problema grave contra qualquer usuário experiente de NEM, mas piora ainda mais quando lembramos que se o inimigo for calvo, usar peruca, tiver o cabelo muito curto ou for de uma raça diferente, a habilidade simplesmente não funciona. Ela se torna automaticamente obsoleta, e mesmo nos raros casos em que é ativada com sucesso, o máximo que ele consegue são dados genéricos, que pouco ajudam no campo de batalha. Além disso, o maior problema dessa técnica é a motivação por trás dela. Claramente, foi construída em cima dos desejos doentios de Binote como assassino em série, não como uma ferramenta real de combate ou estratégia. Ela não serve para espionar, não serve para vencer, nem para manipular. No máximo, seria funcional em uma cela, com o oponente amarrado. Fora isso, é uma perda total de aura e tempo. O próprio personagem percebeu o fracasso disso tudo quando enfrentou Gon e Killua, e mesmo depois de usar sua habilidade, foi completamente dominado e acabou pedindo para ser entregue às autoridades. Uma redenção forçada, que só destaca o quanto ele nunca deveria ter lutado com NEM em primeiro lugar. Cheto é, provavelmente, o maior exemplo de desperdício de potencial em Hunter x Hunter. Como uma formiga quimera, ele nasce com velocidade absurda, um dom biológico que poderia torná-lo um dos guerreiros mais letais do exército de Meruem. Mas aí vem o NEM. Chetu tem duas habilidades principais, a terceira nunca foi mostrada porque ele morreu antes.
e as duas são completamente ridículas. A primeira habilidade é um campo de perseguição. Ao tocar o inimigo, ele o transporta para um espaço isolado com um relógio de areia. O objetivo: o inimigo precisa encostar em Cheeto dentro de um limite de 8 horas. Mas o problema é que Cheeto não sabe o que acontece se o tempo expirar. Ele não criou nenhuma regra que obriga o oponente a persegui-lo. Ele deu 8 horas para o adversário pensar numa estratégia, o que é um absurdo. Ele mesmo criou a regra de que se fosse pego uma vez, nunca poderia usar a habilidade de novo. Morel usou lógica, calma e manipulação para enganar Tito, e provou o quão burra essa técnica era. Já a segunda habilidade, mas a besta é tão lenta que seus dardos não acompanham nem 1% da sua própria velocidade corporal. Ou seja, ele atira mais devagar do que corre. No final, Cheeto é derrotado antes de mostrar sua terceira técnica. E sinceramente, ainda bem, porque já estava claro que qualquer coisa que ele criasse seria mais um desperdício de aura. Hunter x Hunter tem um dos sistemas de poder mais brilhantes já criados no mundo dos animes. E é exatamente por isso que essas habilidades nos chocam tanto, porque dentro de um sistema tão bem pensado, ver habilidades ridículas, mal aplicadas ou simplesmente inúteis causa estranheza. Mas talvez esse seja justamente o charme da obra. Nem todos são gênios, nem todos merecem respeito, nem todos entendem o que tem nas mãos. O Nen reflete quem você é, e se você for um completo idiota, seu Nen também será. E você? Qual dessas habilidades você acha a pior de todas? Você conhece alguma outra habilidade ridícula que merecia estar nesse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, eu quero ler todas. Ah, e se quiser um vídeo com as 5 melhores habilidades Nen, comenta aqui embaixo também. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mergulha fundo no universo de Hunter x Hunter como ninguém. Até a próxima, Hunter!